Salmo 90, versículo 10, diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado. Por quê? Tudo passa, rapidamente nós voamos. Vamos repetir? Tudo passa. Mais uma vez. Tudo passa rapidamente e nós voamos. Tudo passa rapidamente e nós voamos. Hoje pela manhã, eu acordei cedo, fui no mercado comprar um trigo para fazer um pão. Enquanto eu cheguei na garagem, me chamou a atenção o canto de um pássaro. Não sei o nome daquele pássaro, mas um canto muito bonito. Um canto que diferenciava dos outros. E aí comecei a procurar onde que estava aquele pássaro cantando. E percebi que ele estava no fio de energia, bem em frente à nossa casa. E eu fiquei alguns momentos ali, observando aquele pássaro e ouvindo o canto dele. Porque foi atraente, era gostoso ouvir aquele passarinho cantando. E quando eu saía de casa e ia para o mercado, eu fui me perguntando, por que nós deixamos de valorizar as coisas que são pequenas na nossa vida? Por que nós deixamos de valorizar as coisas que são simples na nossa vida? Nossa geração é uma geração que, por causa do consumo, por causa da estabilidade financeira que predomina, bem diferente de quem viveu na década de 70, de 80, onde a inflação era hiperinflação no Brasil. Hoje a gente vive uma estabilidade onde a gente tem acesso a muitos recursos, acesso a muitos produtos, acesso a uma alimentação que naquela época era muito difícil para a maioria das famílias brasileiras. E por causa disso, acredito eu, a gente começou a perder a capacidade de valorizar as coisas pequenas e a gente sempre procura colocar o nosso foco nas coisas grandes, nas coisas maiores, nas coisas mais valiosas. E aí eu pergunto, por que nós não valorizamos as coisas pequenas da vida? Na verdade, se você for fazer uma pesquisa consigo mesmo, sendo bastante honesto consigo mesmo, você vai perceber que as menores coisas da sua vida são as que te trazem mais felicidade. As coisas pequenas da nossa vida, aquelas coisas que não têm tanto valor venal, tanto valor financeiro, aquelas coisas que às vezes passam desapercebidas, são as coisas que realmente fazem importância, ou trazem importância e valor para a nossa vida. O que nos sustenta, o que nos anima, o que nos dá prazer em viver. E aí a gente para refletir sobre a vida, e eu venho falando isso desde domingo passado, quando a gente realmente perde as coisas. Não é assim? Quando você perde as coisas é que você passa a observar o quanto aquilo que você perdeu era tão importante. Se eu fizer uma pesquisa aqui com quem já perdeu pai ou mãe, e pudesse perguntar assim, olha, se você pudesse voltar atrás para refazer o seu relacionamento, ou para dizer que amava mais, ou para abraçar mais, você voltaria? Eu tenho certeza que 100% diria que sim, eu voltaria para dizer que amava mais o meu pai. Eu tenho uma experiência dessa na minha casa. Morei na roça com meu pai 2 anos, dos meus 16 aos 18 anos. Uma vez por mês a gente vinha na cidade. Uma vez vinha eu, ficava final de semana, da outra vez vinha ele, ficava final de semana. E justamente no final de semana que eu estava na cidade, o meu avô Eduardo estava muito ruim, e minha mãe enfermeira, minha mãe ali verificando a pressão dele, e ela me chamou e falou, vem aqui meu filho. Eu tinha 16 anos. E ela falou, pega aqui. Eu peguei o pulso do vô, deu 3 batidas e parou. E eu olhei para ela e falei, parou. Ela falou, seu avô morreu. E nós fomos para o sítio onde meu pai estava. 5 horas de viagem. Chegamos lá, eu, 2 tios, um que mora em São Paulo, um que mora no Rio de Janeiro. E aí aquela conversa, né? Nós viemos aqui te ver e tal. E meu pai, que não é bobo nem nada, falou, escuta, você não saiu do Rio de Janeiro, você não saiu de São Paulo para vir aqui à toa. O que aconteceu? E eles disseram, papai morreu.
e nós viemos te buscar. Meu pai disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele olhou para baixo, olhou para mim, olhou para os meus tios e disse assim: eu tinha que vê-lo enquanto ele estava vivo. Agora que ele morreu, não faz a menor diferença. Quantas vezes a gente deixa de valorizar as coisas que são importantes e quando a gente perde, a gente passa a refletir no valor da vida. Exemplo, a gente não precisa esperar um câncer chegar para a gente aprender a valorizar o dia a dia que a gente tem. Lembra que eu falei domingo passado? E se o médico dissesse para você que você só tem alguns dias de vida, o que você faria? Eu tenho certeza que um filme passaria na sua vida. Meu concunhado acabou de descobrir um tumor na mama. 30 dias, ficamos sabendo esse final de semana. Hoje eu estava conversando com ele, foi para o hospital de câncer em Cuiabá, fazer a biópsia. Eu falei para ele: Zé Fernando, e aí? Como é que é isso? Ele falou: rapaz, ele me chama de companheiro, ele falou: companheiro, passa o filme da vida da gente na cabeça. Mas a gente não precisa esperar o câncer chegar para a gente valorizar as coisas pequenas. Eu falei para ele: quem sabe é Deus te chamando a atenção, né, companheiro? Ele falou: é. Eu falei: quem sabe é Deus dizendo para você assim: olha mais para o seu filho, abraça mais ele. Ele tem 2 filhos. Diga mais que ama a sua esposa. Ele falou: é nessa hora que a gente passa a se importar mais com as pessoas que fazem parte da nossa vida. Nós não precisamos, meus queridos, ter a nossa perna amputada depois de um acidente para a gente entender que a nossa perna é mais importante do que o carro que nós temos na garagem. Nós não precisamos esperar a morte chegar até a vida de um filho nosso para a gente entender o quanto é valioso acordar de manhã e escutar o filho chamando você de papai. Mas por que a gente deixa de valorizar as pequenas coisas, que são as coisas que realmente fazem importância na nossa vida? Uma certeza nós temos, eu e você temos: vamos morrer. Queremos? Não, mas é fato. É a única convicção que a gente tem. É a única certeza que a gente tem. E quando chegar a esse momento, ou antes de chegar ao final da vida, nós precisamos responder algumas perguntas. Exemplo: valeu a pena viver? A sua vida valeu a pena? A vida que você está vivendo hoje vale a pena? Hoje pela manhã eu estava conversando com a minha esposa enquanto eu fazia o almoço. Falei: meu bem, a gente precisa cuidar muito para a gente não se transformar em pessoas rancorosas. Pessoas que reclamam mais do que elogiam. Pessoas que não são mais gratas. Pessoas que se colocam sempre à disposição de falar mal. Pessoas que se colocam sempre na disposição de ver a vida de um lado negativo. Eu falei: porque se a gente cai nessa cilada do inimigo, a gente se transforma em pessoas pessimistas, em pessoas derrotistas, em pessoas que não conseguem enxergar o valor das pequenas coisas. E ela disse: é verdade. O que faz a diferença na sua vida? Junta tudo que você tem. Tudo que você tem. Sua casa, seu carro, usa tudo que você tem. Junta tudo. Reúne tudo e pergunte assim: isso vale a pena para a minha vida? Isso vale a pena para a minha vida? Qual é o sentido da vida? No final dessa série eu quero falar sobre o valor que nós damos a uma parte tão pequena da nossa vida, em relação à eternidade. A eternidade é uma vida sem fim. Pensa na eternidade como um eterno presente. Não existe ontem, Adão, mas também não existe amanhã. A eternidade é um eterno hoje, para sempre, um presente. Mas esse mundo não, esse mundo a Bíblia diz que ele é passageiro. O texto que nós lemos diz que se você chegar a 80, você está no lucro. Você viveu bastante. Mas a grande questão é: 40, 50, 70, 80, 90, ou 100, ou 120, valeu a pena? Essa fração da sua vida aqui, valeu a pena? Todos nós temos algo em comum. Um destino certo nessa vida.
E esse salmo diz que ela passa como uma névoa. Ela se dissipa muito rápido. Então, qual que é o sentido da vida se a vida é passageira? Eu quero te dar 2 sentidos. Primeiro deles, se a vida é passageira, por que você não deveria investir mais tempo em amar a sua família? Quantos casais que aqui estão, que hoje, domingo, passaram o dia junto e não falaram assim, eu te amo? Marido, diga para sua esposa aí, diga que você ama ela. Esposa, diga para ele agora. Fala, eu te amo também, meu bem. Já tem gente beijando, não falei para beijar. Só para dizer que ama. Talvez hoje, domingo, você se preocupou tanto com tantas coisas, ao invés de aproveitar esse dia que Deus separou para você adorá-lo, para dizer que ama os seus filhos, para abraçar seus filhos, para fazer uma comida junto, para comer junto, né? Para lavar o carro junto, para cuidar do jardim junto, enfim. Se a vida é passageira, por que não investir mais tempo em amar mais a nossa família? Queridos, nós somos a geração do consumo. A nossa preocupação, o nosso foco é muito maior em adquirir bens do que em pessoas. O nosso foco é muito maior em recursos do que em ser humano. Nós investimos muito mais naquilo que nós temos de bens do que nas pessoas que nós temos. E quando nós olhamos a realidade da nossa vida ser passageira, eu pergunto por que nós nos preocupamos tanto com o consumo, com realização profissional, com o sucesso a qualquer custo, nos transformando na geração da coisificação de pessoas. Certa vez eu fiz um teste na igreja. Pedi o pessoal para fazer uma lista de tudo que eles tinham em casa. Traga para mim. Vamos fazer uma lista. Passou o papel ali. Aí tinha carro, geladeira, guarda-roupa, sapato. O que mais que você tem em casa? Me ajuda aí. Fogão. Micro-ondas. Vamos? Freezer. Ar-condicionado. Cama. Guarda-roupa. Lá do fundo, o que vocês têm em casa? Bicicleta. Vassoura. Máquina de lavar. Hã? Tem o quê? Mãe. Vamos parar aqui. Pela primeira vez alguém citou uma pessoa. Pela primeira vez uma criança citou uma. Está feliz da vida, olha lá. Não vai nem dormir à noite. Pela primeira vez, alguém aqui entre nós citou uma pessoa. Eu tenho gente em casa. Eu tenho uma esposa, eu tenho um marido. Eu tenho filhos. Eu tenho pessoas em casa. Percebe que nós estamos nos transformando na geração que está coisificando pessoas. Existe um filme em que chama Inteligência Artificial. Se você gosta de chorar, assista esse filme. Você chora do começo ao fim. AI, né? O nome dele. É um filme assim que o casal, eles querem ter filho, mas ele não quer filho que faz cocô, faz xixi, suja a fralda, gasta, derruba as coisas e tal, fica correndo. Então eles vão lá e compram um robô. Um robozinho, uma criança. Um robozinho com inteligência artificial. Ele conversa, ele interage, mas a hora que você quer desligar, você quer assistir o seu futebol, São Paulo e Corinthians, você vai lá e desliga ele, e ele fica imóvel. Né? Aí já tem um outro filme que chama controle remoto, como é que chama? Clique. Se você tem uma mulher que fala muito, assista Clique. O diabo chega e fala assim, olha, eu te apresento o melhor produto para resolver seu conflito no casamento, um controle remoto. Sua mulher está falando demais, você vai lá e pause. Que delícia. O filho está dando trabalho, você vai lá e acelera. O tempo, ele cresce rápido, você nem vê, já cresceu. Oh, aleluia, não precisa mais se preocupar com criança. Percebe como que até mesmo os filmes que a gente assiste está nos mostrando que é legal você coisificar pessoas em vez de você valorizar
pessoas. Irmãos, tem um texto na Bíblia, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 4, que diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois as pessoas serão, e aqui me permita, eu vou citar ponto por ponto, para você entender o que significa, e você vai perceber que todos os problemas que a palavra de Deus diz que acontecerão no fim dos tempos são problemas de relacionamento. Os homens serão, primeiro, egoístas. Significa pessoa que ama a si mesmo, bem atenta aos seus próprios interesses, em detrimento do outro. Serão avarentos, pessoa que ama o dinheiro. Se ama o dinheiro, então ele coloca o dinheiro no lugar das pessoas. Serão jactanciosas, ou seja, pretensiosas, ostentadoras, orgulhosas. A minha roupa é melhor do que a sua, o meu carro é melhor do que o seu. Serão arrogantes, ato de mostrar-se acima dos outros. Pessoa que gosta de desprezar quem está abaixo, quem não está no mesmo nível. As pessoas serão blasfemadoras, que fala mal, que difama, que usa da injúria contra o seu semelhante. As pessoas serão desobedientes aos pais, não submissos. As pessoas serão ingratas, ou seja, mal agradecidas, nunca vão reconhecer o que o outro faz por ela. As pessoas serão irreverentes, palavra grega que se traduz por profano, ímpio. As pessoas serão desafeiçoadas, ou seja, insociáveis, sem afeição natural. As pessoas serão implacáveis, ausência de negociação ou de pacto, ou seja, elas vão ser traíras. As pessoas serão caluniadores, e aqui a palavra grega para caluniador, nada menos do que diabolos, que significa diabo. As pessoas serão diabólicas, traduzida por caluniadores, difamador, aquele que faz comentários maliciosos. As pessoas serão sem domínio de si, ou seja, sem controle próprio. As pessoas serão cruéis, não domesticados, selvagens, ferozes. As pessoas serão inimigas do bem, que se opõem à bondade e às pessoas de bem. As pessoas serão traidoras, serão seduzidas pela traição ao seu semelhante. As pessoas serão atrevidas, precipitadas, apressadas, despreocupadas com as necessidades do seu semelhante. As pessoas serão enfatuados, ou seja, estar cheio de arrogância e cheio de orgulho. Perceba que as características das pessoas no fim dos tempos, na nossa geração, está diretamente relacionada ou envolvida ao nosso relacionamento interpessoal. Ou seja, quanto mais próximo do fim, mais difícil a convivência entre as pessoas. É por isso que não é incomum as famílias de hoje não querer ter filhos. É por isso que não é incomum os jovens hoje não querer mais se casar. Hoje já é moda, jovem tem 30 anos, 35 anos, não casou ainda, ele quer ficar na casa dos pais. É por isso que não é incomum hoje nos Estados Unidos, isso é moda. E no Brasil já está acontecendo, as pessoas estão saindo dos grandes centros e se isolando no Alasca. Eu gosto muito da história de um rapaz ali que, num programa chamado Homens da Montanha, que ele andou 400 quilômetros Alasca dentro. Ele está a 160 quilômetros da estrada mais próxima. Não tinha jeito de se isolar mais dos outros. Ele foi para lá. No Brasil está se tornando comum. As pessoas estão saindo dos grandes centros e procurando ir para a roça, ir para o sítio, ir para o mato. Porque a convivência está se tornando difícil. E sabe por que a convivência social está se tornando difícil? Porque já está se tornando impossível a boa convivência dentro de casa. Porque se nós temos conflito aqui na igreja, isso é resultado dos conflitos que nós temos em casa. Porque se nós temos conflito na sociedade,
Isso é resultado dos conflitos que nós temos em casa. É o que eu falei com o nosso promotor certa vez aqui sobre os problemas dos alunos na escola. Eu falei, doutor, não adianta a gente ir lá para a escola, dar palestra para aquela gurizada, a gente precisa ir para a casa deles. Porque muitas vezes a violência na escola é só o reflexo da violência que ele tem dentro de casa. Esses dias eu falei na rádio que a nossa cidade é a extensão da nossa casa. Então, se a gente é brutal em casa, esse vai ser o reflexo. Então, se as pessoas não estão mais conseguindo conviver na sociedade, é porque a convivência familiar está difícil. Boa parte dos nossos conflitos, ele está no campo dos nossos relacionamentos. Relacionamento familiar, conflito entre marido e esposa. Conflito entre pais e filhos, irmãos e irmãs. No relacionamento social, os conflitos que envolvem tradição, que envolvem hábitos, os conflitos que envolvem cultura, que envolvem religião. A religião hoje está acima das pessoas. A denominação hoje está acima das pessoas. As pessoas brigam e se degradeiam por causa da denominação. As pessoas brigam por causa da sua instituição religiosa. Quando Cristo vem aqui e fala que isso não significa nada. Quando Cristo vem e rompe com o sistema religioso e fala, vocês estão redondamente errados. Isso não é amor. Isso não é Deus. Deus não é denominação. E a partir do momento que a gente começa a viver esse conflito, então a gente não entende nada do que Cristo nos ensinou. Conflito no relacionamento profissional, ou seja, as aspirações que eu tenho em relação à produção, eu tenho que produzir, mas eu tenho as minhas aspirações, então eu traio o meu colega, então eu difamo o meu amigo para eu tomar o lugar dele, porque eu quero muito aquele lugar, porque eu preciso ganhar mais do que ele, porque eu preciso de mais projeção. Está ficando difícil o nosso mundo. Simplesmente porque nós não estamos valorizando as pequenas coisas dentro da nossa casa. Você que está do lado da sua esposa, do seu marido, fala assim, valorize mais as pequenas coisas. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, valorize mais as pequenas coisas. Nós estamos, repita comigo, nós estamos desaprendendo a amar. Concorda comigo ou não? Sim. Estamos desaprendendo a amar. E sabe o que a gente está aprendendo? Com muita tristeza eu falo isso. A gente está aprendendo a negociar os nossos relacionamentos. Aí eu preciso me aproximar do fulano porque, afinal de contas, daqui a pouco a gente pode fazer um negócio aqui, né? Daqui a pouco ele pode me ajudar aqui, ele pode me ajudar ali. Estamos aprendendo a usar as pessoas da mesma forma como nós aprendemos a usar objetos. Na verdade, as pessoas hoje são mais artigo de objeto no relacionamento de muitas pessoas. Essa é a triste realidade que nós estamos vivendo. Se eu pedisse para você descrever aqui, assim como vocês fizeram esse teste, você talvez, inocentemente, não estou dizendo que você está pecando por causa disso, mas você faria uma enorme lista de objetos que você tem em casa, mas não colocaria o nome das pessoas. Por quê? Porque para a maioria das pessoas hoje, os objetos são mais importantes do que as pessoas que você tem na sua família. E o resultado disso é o quê? Deixamos de investir tempo de qualidade com a nossa família para ganhar mais dinheiro. Deixamos de investir tempo no relacionamento marido e esposa para ganhar mais dinheiro. Trabalhamos demais para colocar nossos filhos em tudo quanto é aula possível e imaginável, mas não somos pais presentes na vida deles. Porque na verdade nós temos um objeto, e qual que é a minha aspiração para aquele objeto que eu tenho em casa que eu chamo filho? É que ele se forme e alcance esse status. A maioria dos pais, quando pensa na profissão dos filhos, não pensa na profissão deles, pensando em eles se darem resultados positivos para ele e para a sua família. Pensa assim, não, eu quero me orgulhar de dizer, o meu filho tem a profissão tal. E quando a gente chega a esse ponto aí, nós coisificamos os nossos filhos. Talvez você, marido, não tem uma esposa em casa, você tem um objeto. Porque é assim que você trata a sua esposa. Talvez você, esposa, trata o seu marido como um objeto.
os seus filhos como objetos, os pais como objetos. Se a sua vida, ela passa rápido, como o texto que nós lemos, como um sopro, por que não investir mais tempo em amar a sua família? Em convivência com qualidade. Salmo 144, versículo 4. O homem é como um sopro, e os seus dias como a sombra que passa. Vai chegar um dia em que você vai chegar à seguinte conclusão: a minha vida passou. E nesse dia, eu quero que você reflita na seguinte pergunta: valeu a pena? Tudo que você conquistou, tudo que você está deixando, valeu a pena? O tempo que você teve com a sua esposa, valeu a pena? O tempo que você investiu com seus filhos, valeu a pena? Se a vida é passageira, em segundo lugar, por que não investir tempo em valorizar mais as pessoas? O mundo que nós estamos vivendo está se tornando um mundo cruel no que diz respeito ao relacionamento. Não tem sido fácil se relacionar com as pessoas. As pessoas deveriam ir a um campo de futebol para assistir um jogo, na expectativa de perder ou ganhar. Mas porque a gente não consegue conviver mais em sociedade, então se meu time perde, eu vou lá e mato o torcedor do outro time que ganhou, porque eu não consigo ver o outro se alegrar com a derrota. Lembra que eu falei da semana passada? Nós somos uma geração da competição. Mas e que sentido tem a gente ser competitivo? Que sentido tem eu chegar na etapa final daquela corrida, olhando para trás e vendo que de 10 corredores apenas eu ganhei e 9 perderam? Que sentido isso faz na vida? Que sentido faz na vida você trabalhar, você suar a camisa, você investir todo o seu tempo, sacrificar a sua família, o seu casamento, para você ter recursos, para mostrar para os outros que você tem mais recursos do que os outros? Que sentido faz você comprar uma roupa para mostrar para os outros que você tem poder aquisitivo para comprar aquela roupa? Que sentido faz você produzir mais esse ano só para dizer para o seu vizinho agricultor que ele não produziu tanto quanto você produziu, para mostrar que você tem as melhores técnicas? Que sentido faz? A competição. Que sentido faz a gente usar o nosso tempo só para nós de forma egoísta, não valorizando as pessoas? Pare para pensar uma coisa. Rapidamente. O que você tem em casa que você pode chegar em casa hoje e jogar fora? Pensa, rápido. Uma coisa que você tem em casa que se você chegar agora lá e jogar fora não vai fazer a menor falta. Alguém pensou em alguma coisa? Levanta a mão. Só 2? 3? Muita coisa que a gente tem em casa, e eu não tenho a menor sombra de dúvida disso, que você nem sequer faz ideia que aquilo está ali. Eu tenho certeza que você tem par de sapato em casa que tem um ano que você não usa. Eu tenho certeza que tem roupa que você comprou em casa que está com a etiqueta que você nunca usou. Eu tenho certeza que você tem roupa em casa que não te serve mais, ou porque você engordou, porque você emagreceu, você deixa guardado ali e não dá para outra pessoa, simplesmente porque você quer deixar aquele negócio ali para ficar guardado de lembrança da sua época de gordo ou da sua época de magro. E aí você vai morrer e aquilo vai ficar ali. Lembra de Tutancâmon que eu citei domingo passado? Tutancâmon foi encontrado, não sei se o Daniel está nas imagens aí, foi encontrada a tumba dele 3.000 anos depois, com centenas de objetos que foram sepultados junto com ele. Tinha cadeira, tinha vestes reais, tinha joias, tinha pedras preciosas, tinha braceletes, tinha estátuas, tinha um monte de coisas que foram encontradas ali 3.000 anos depois. Querido, tem coisas que você tem em casa, daqui a 3.000 anos vai continuar lá. Mas você e as pessoas não. Você e as pessoas são passageiras. A única coisa sua que vai ficar, sabe o que é? História. E que história você está escrevendo?
seus filhos, seus 2 filhos, que história eles vão falar sobre você daqui a 50 anos? Eu cresci ouvindo meu pai contar a história do meu bisavô, Quirino Gomes, que era um plantador de igreja no leste de Minas. Meu avô tinha uma marcenaria, meu bisavô, Quirino Gomes, e quando ele começava um povoado novo em Minas, ele ia lá, montava uma marcenaria e ele ia fabricando os móveis, mas o projeto dele não era ganhar dinheiro fabricando móveis, o projeto dele era pregar o evangelho. Ele era de uma igreja muito comum em Minas, chamada Casa de Oração. E meu pai conta que o meu bisavô, ele ia serrando a madeira e ele deixava a Bíblia aberta aqui, e ele lia o texto, e ele vinha serrando a madeira e cortando, e pensando naquele texto, e aí quando ele chegava a uma conclusão, ele pegava com as suas mãos cheias de pó de madeira, e ele fazia as suas anotações na Bíblia. E hoje eu tenho aqui no meu escritório a Bíblia do meu bisavô Quirino Gomes. E além de todas as anotações dele, entre uma página e outra você encontra pó de serra. Eu usei essa Bíblia aqui na inauguração da igreja, quem estava aqui lembra. Que história seus netos vão contar sobre você? Infelizmente, a geração atual, ela tem tratado as pessoas de forma corriqueira, assim como a gente bebe água porque tem sede, assim como a gente come a meio-dia porque é o hábito comer a meio-dia, mas toda a narrativa da criação, quando a gente olha para Deus criando todas as coisas, o que a gente vê é Deus se importando com as pessoas. Quando Deus cria o planeta, Ele se importava com as pessoas. Quando Deus cria as matas, Ele se importava com as pessoas. Quando Deus faz separação da água doce e da água salgada, Ele se importava com as pessoas. Quando Deus coloca o sol onde Ele está e a lua onde Ele está. Quando Deus cria ali o nosso sistema solar, Ele estava se importando com as pessoas. Quando Deus cria os animais, Ele estava se importando com você. E só depois que Ele criou um ecossistema equilibrado para abrigar o ser humano, foi que Ele fez homem e mulher, casou os dois e colocou no jardim do Éden. Toda a narrativa da criação está no centro as pessoas, a biota, a criação, as constelações, tudo que Deus fez, a Bíblia que nos foi escrita, Jesus Cristo, a cruz no Calvário, a descida do Espírito Santo, o Pentecoste, tudo foi espelhado em pessoas. Deus fez por você. Ele não fez para Ele. É interessante, queridos, quando nós olhamos a grandeza da criação de Deus, a gente poderia pensar assim, por que Deus se preocuparia com você, Mateus? Quando a gente olha isso aqui, olha que diferente a gente olhar a perspectiva da criação de Deus. Não sei se você já olhou essa dimensão só do nosso sistema solar, do tamanho da Terra em relação ao tamanho do nosso Sol. A diferença é gigantesca, né? Aqui nós temos os planetas do nosso sistema solar, aqui nós temos a Terra em relação ao tamanho do nosso Sol. Se a gente pegar a Terra e encostar perto do nosso Sol, ela vai ter esse tamanho em relação ao nosso Sol. E aí você pensa assim, poxa vida, esse sol que a gente acorda pela manhã e olha ele batendo em nossa janela, é tão grandioso assim, mas Deus não criou aquele sol para ele, Ele criou para você, para que você tivesse um dia quente, para que você tivesse um dia iluminado. Você não foi criado para o sol, mas Deus criou o sol para você, com toda essa magnitude. E aí a gente olha e fala assim, poxa vida, mas o amor de Deus é tão grande por mim, ao ponto dele fazer um sol tão grande, e me colocar ali dentro daquele pontinho. Não, o amor de Deus ainda é maior por você. Quando a gente compara esse nosso sol com a maior estrela que a NASA já encontrou, que na verdade ela já está em 7º lugar, nós percebemos que a Canis Majoris, em relação ao tamanho do nosso sol, ela tem essa grandeza. Então perceba que a Terra jamais apareceria aqui se a gente tentasse colocar a Terra para comparar com o Sol e para comparar com a Canis Majoris. A Canis Majoris, segundo pesquisa que eu fiz essa semana, já foi a primeira maior estrela do universo. Agora ela está em 7º lugar. Já tem 6 acima dela de tamanho, de grandeza. E aí a gente pergunta, para que Deus criou isso? Para mostrar para você que Ele te ama e que Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Para mostrar para você que o ser humano é a coisa mais importante para Deus.
para mostrar para você que quando Ele fez tudo isso, Ele não fez para amar isso, mas Ele fez pensando em você. Ou seja, na ótica da criação de Deus, o plano principal era o ser humano. Por quê? Por que que a gente vai viver o nosso sopro de vida aqui, tentando ser melhor do que o outro? Não valorizando as pessoas. Se Deus que fez tudo isso, valoriza você. Eu gosto muito da passagem de João, onde Jesus, ele vai da Galileia para a Judéia. Não sei se o Daniel tem esse mapa aí. Eu acho que no pendrive tem, Daniel. Os discípulos faziam parte de uma religião que se autovalorizava, não valorizava as pessoas. Uma prova disso, Jesus conta a história de um homem que, indo para Jerusalém adorar e cultuar, ele foi pego pelos assaltantes, foi deixado semi-morto na beira da estrada, e ali passou um sacerdote, e o sacerdote viu aquele homem ali, passou de largo. Depois veio um levita, aquele levita viu aquele homem ali, passou de largo. E aí Jesus Cristo conta que veio um samaritano. Quem era o samaritano? Era uma pessoa, era um ser humano, que o judeu não convivia com ele. Não suporta o samaritano, odeio o samaritano, não quero o samaritano na igreja, não aceito o samaritano no culto, não aceito comer a comida do samaritano, eu não entro na casa do samaritano, eu não passo no território do samaritano. Tem a imagem, Daniel? Então joga aqui. Jesus Cristo, João diz, e João é o evangelista que mais narra o envolvimento de Jesus com as classes excluídas. Não, anterior mesmo. Depois você joga essa aqui, Daniel. Jesus Cristo vai da Judéia para a Galileia. E aqui, em Jerusalém, todo judeu, para ir da Judéia para a Galileia, ele jamais passava por essa parte azul. A outra imagem, Daniel, maior. Jamais passava por essa parte azul. Sabe por quê? Porque isso aqui era o território dos samaritanos. Judeu não come com o samaritano, judeu não conversa com o samaritano, judeu não aceita a pessoa do samaritano. Para o judeu, o samaritano é uma raça impura. E aí então, qual que era o caminho que eles faziam? Eles passavam pela Transjordânia, atravessavam o Rio Jordão, pelo deserto e entravam na Judéia. Ou eles passavam pelo mar Mediterrâneo e entravam na Judéia lá em cima, mas jamais atravessava a província de Samaria. E João diz assim: indo Jesus da Judéia para a Galileia, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Sabe por quê? Porque em Samaria existia pessoas. Diga, pessoas. São mais importantes do que coisas. E aí Jesus chega no poço de Jacó. E chega no poço de Jacó e fala para os seus discípulos assim: desçam até Samaria, comprem comida. Lembre-se que judeu não comia comida de samaritano. Muito provavelmente os apóstolos, os discípulos de Jesus, compraram frutas secas, porque eles jamais comeriam pão ou qualquer outra comida que tenha sido manipulada pela mão do samaritano. E é por isso que a gente compreende quando Jesus chega para aquela mulher samaritana no poço de Jacó e fala assim: me dá água. E ela estranha e fala assim: como sendo tu judeu pede beber água a mim, mulher samaritana? E eu vejo os olhos de Jesus olhando para ela e fala assim: porque eu vim aqui porque eu te amo. Eu vim aqui porque eu valorizo pessoas. Não importa quem você seja, eu vim para salvar o pecador. O pecador é pessoa. E aí Jesus quebra o paradigma da igreja. Uma igreja que não valorizava pessoas. Uma igreja em que as pessoas subiam nos bancos das praças, faziam longas orações e apontavam o dedo e falavam: eu não sou como esse aqui pecador. Enquanto o pecador samaritano batia no peito e falava: tem misericórdia de mim, ó Deus, ser propício a mim, pecador. Irmãos, a cruz nos mostra que Cristo veio salvar pessoas. Tudo que você tem não tem o menor valor para Deus. Tem o menor valor.
Às vezes nós tratamos pessoas como as coisas que nós temos em casa. Aquela roupa que você nem se lembra que tem. Sabe aquela comida que estraga na geladeira? Estragou porque você se esqueceu de olhar que tinha comida. Venceu lá no armário. Você falou, nem sabia que tinha isso aqui. Aí você vai lá, não, já até venceu. Estava ali o tempo todo, mas você não se importava com aquilo. Nós estamos nos transformando em pessoas desse jeito. Queridos, e nós como igreja não temos o direito de agir dessa forma. Temos que ser diferentes. Você precisa ser diferente. A sua vida precisa ser diferente. Se a sua vida é passageira, por que não investir mais tempo em valorizar mais as pessoas? Só valorizamos aquilo que é importante para nós, e isso é egoísmo. Às vezes deixamos de valorizar as pessoas, nos tornando mais críticos do que gratos. Quantas vezes você fala com as pessoas que você se relaciona durante a semana, muito obrigado? Começando dentro de casa. Nós deixamos de valorizar pessoas reclamando mais do que elogiando. Deixamos de valorizar pessoas nos esquecendo mais do que se importando, sendo mais ausente do que presente na vida de pessoas. A Bíblia é o maior compêndio que nos ensina a valorizar o ser humano em detrimento dos bens. Em detrimento dos bens. Olhe para o céu, contemple essa grandeza que eu acabei de mostrar para vocês, e lembre-se sempre que Cristo veio morrer no lugar de pessoas. E se Deus amou a humanidade, como você pode ignorar uma pessoa? Se Deus te valoriza, mesmo sendo você quem você é, miserável, pecador, falho, como que você não vai valorizar as pessoas? Nosso mundo está terrível, mas você como cristão não tem o direito de agir com as pessoas como o mundo age. Você tem que ser diferente. A sua vida nesse mundo, ela não faz o menor sentido se você não tiver amor pela sua família. Valorize a sua família enquanto você tem tempo. Valorize a sua família enquanto você está com ela, enquanto ela está com você. Você pode ter tudo, os melhores carros, a melhor casa, fazer as melhores viagens, ter dinheiro para comprar tudo o que você quiser, quando você quiser. Mas isso só vai fazer sentido se tiver pessoas para você compartilhar. Senão não faz sentido. Não é verdade? Pensa o seguinte, tudo que você tem, que você acha que é muito precioso, tira a sua família, agora vamos falar só de objetos. Tudo que você tem, se você vivesse isolado, aqui fosse uma ilha deserta, só você, que sentido faria tudo aquilo? Nenhum. Sabe por quê? Porque eu não vou poder mostrar para ninguém a marca do meu sapato que está aqui na sola. Então eu vou andar descalço. Lembra que eu contei para vocês quando eu morei na roça com meu pai? Até mostrei uma foto aqui, né? Quem aqui viu a foto que eu mostrei? Vocês dormiram à noite não, né? Falou, é eu e meu pai. Eu chegava em casa e minha mãe falava que a gente estava fedendo. É eu e meu pai. Eu pentear cabelo pra quê? Eu ia dormir 8 da noite, acordava 5 da manhã, fazia café, almoço e ia para a roça. Lá na roça era eu, a motosserra e o meu pai. E bicho, cobra, jararaca. Pentear cabelo pra quê? Rapaz, e meu cabelo é Black Power. Quando ele vai crescendo, a lei da gravidade não funciona pro meu cabelo, ele cresce assim, ó. Se a NASA me descobrir, vai me pagar caro, levar o homem à lua, né? Só subir no meu cabelo. Pra que pentear cabelo? Aí ficava aquela coisa, eu balançava assim, eu sentia ele. Eu tomava banho, não estou falando que eu não vou tomar banho não. De vez em quando. Tomava. A água era fria, gelada, eu não tinha energia elétrica, era banho no riacho que tinha lá, rapaz, não era fácil tomar banho na água fria, não. Antes de você me criticar, tenta tomar banho no rio, 7 horas da noite, água gelada, quero ver. Aí depois você me critica. Aí minha mãe falava, tem que passar um perfume. Eu falei, pra quê? Passar perfume? Naquela época eu usava aqueles perfumes da Avon.
Tinha aqueles uísque, é uísque, aqueles vidrinhos assim? Você passava assim 30 km de distância e sentia o cheiro dele, né? Eu vou usar isso para quê? É eu e meu pai. Queridos, a gente não pode ignorar as pessoas, porque quando a gente passa a ignorar a gente mesmo, o outro deixa de existir na nossa vida. Você pode ter tudo na vida, mas se você não tiver com quem compartilhar, que sentido isso vai fazer? Não perca a oportunidade de amar intensamente a sua família. Não perca a oportunidade de investir os melhores recursos para conquistar seu filho, seu cônjuge, de abraçar, de dizer que ama. Somente isso vai dar sentido à sua vida. Sozinho, você não é ninguém. Então aprenda a valorizar as pessoas que estão à sua volta. As pessoas que Deus coloca à sua volta. Porque acredite, por mais que você as odeie, sem elas você vai sentir uma falta terrível. Baixe sua cabeça. Eu quero orar com você agora.